como uma das práticas alternativas, a gente traz aqui algumas plantas fitossanitárias, né, que elas combatem a questão do contágio de endoparasitas dos eumintos, e eu trago para vocês aqui a bananeira. A bananeira ela é uma planta muito cultivada nos quintais produtivos e muitas das pessoas não tendem a utilizar ela de forma a prevenir o contágio dos vermes, principalmente em ovinos e aves, né? E aí a bananeira ela faz o controle de eumintos gastrointestinais, que são vermes que eles atingem, né? Eles ficam no estômago, no intestino do animal, e assim eles acabam se alimentando de sangue, né? Eles vão consumindo o sangue do animal, fazendo com que o animal fique apático, fraco, anêmico, e isso acontece muito em aves também. E por que a bananeira ela tem esse potencial todo no combate do verme, né? Porque em suas folhas ela possui o tanino, né? E o tanino ele é responsável, ele tem essa ação vermicida que faz todo esse controle e esse tratamento. Além de que, com a ação do tanino no intestino dos animais e assim atingindo os vermes, faz com que se diminua o índice de fecundidade de vermes, né? A gente sabe que um verme ele pode aí fecundar vários ovos, né? Ovos, depois larvas, depois vermes, tem todo aquele ciclo. E aí uma fêmea só ela consegue ter vários ovos, né? E aí o tanino, a ação da bananeira faz com que essa fecundidade diminua ou se os vermes eles não consigam completar o ciclo de formação e de atuação no intestino do animal. Além de que, em algumas pesquisas, a bananeira reduziu em até 96,6% na inibição do progresso do parasita, né? Ou seja, em algumas pesquisas, em muitas pesquisas que eu andei também analisando para revisar, para passar essas informações para vocês, houve essa importante atuação aqui, ó, de 96,6% na inibição de formação de novos óvulos, né? Ovos, como eu disse para vocês, e na atuação do verme já formado, né? E nessas pesquisas é interessante também a gente enfatizar que não é somente o uso da folha, né? Nessa pesquisa foram feitas essas experiências com as folhas, com o caule, com o pseudocaule e o coração, né? Basicamente todas as partes existentes na bananeira. Inclusive, em alguns casos também já está sendo estudado a atuação também da raiz, mas como forma mais rápida e prática de utilização, sem a gente estar precisando até, digamos que matar a bananeira, né? Porque se a gente tira a raiz, ela não vai conseguir sobreviver, a menos que a gente descarte alguns pés e assim utilize a raiz. Mas principalmente a questão de, normalmente, materiais que não são utilizados, como é a questão do coração, né, do caule, de todo o caule da planta. Então é muito interessante a gente diversificar essa produção e estar utilizando esses materiais, essas partes aqui da bananeira também, que todas elas possuem o tanino, né? Às vezes em uma quantidade, numa fração maior nas folhas ou nos caules, mas todas elas possuem e todas elas são bem aceitas pelas aves. As aves debicam muito, né? Então é muito interessante a gente estar utilizando. Uma das práticas também que a gente pode utilizar e tem surtido muito efeito é a questão do caule lascado, né? O caule lascado da bananeira. A gente pega o caule e a gente parte ao meio e aí de forma direta a gente fornece às aves, né? A gente coloca mesmo lá no aviário e aí elas vão debicando e assim se alimentando desse material. E aí a ação desse caule, principalmente o caule, a folha ela tem ação vermicida, as raízes ela tem, o coração tem ação vermicida, mas principalmente o caule, ele é utilizado para combater os vermes e também no combate de diarreias. Então a gente percebe que tem a coccidiose, tem outras doenças de aves que atacam principalmente com a questão do verme, que sai o verme nas fezes, mas também a questão de diarreias, né? Diarreia branca, diarreia amarela, muitas doenças que estão ligadas ao intestino, né? Doenças gastrointestinais. Então é muito interessante a gente ter o uso desse caule também para essa outra ação aqui, que é o combate a essa inflamação, a questão da diarreia. E aí, por fim, a necessidade de inclusão da bananeira em rações e dietas.
De que forma a gente poderia fazer, né? É estar colocando a bananeira, a gente poderia até fazer um feno, uma silagem, ou então de forma direta mesmo, como eu expliquei aqui para vocês, né? Fornecer o caule cortado, fornecer as folhas, fornecer o coração, principalmente na criação de galinhas caipiras, como a gente tem o hábito de estar fornecendo resto de alimentos, ou então a questão de frutas, é interessante também a gente estar fornecendo esses alimentos, né? Porque dessa forma os animais eles vão estar tendo esse controle dessa verminose, né? Porque como vocês sabem, a verminose ela é uma das doenças que mais atingem a criação de aves e aí o tratamento dela é muito difícil, né? Então a gente deve sempre estar se prevenindo e fazendo o controle. E aí a bananeira de forma completa, ela tem essa ação, ela tem o tanino e faz jus a gente estar utilizando ela na dieta e na alimentação de nossas aves, porque assim a gente vai ter bom resultado também, tá bom? É isso.